Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. O episódio de hoje será dividido em duas partes e eu já quero deixar bem claro que se você é o tipo de pessoa que ouve uma parte e depois não volta para ouvir a segunda, não comece o episódio de hoje, porque não faz sentido sem a segunda parte. E eu não vou postar as duas partes juntas, porque as poucas vezes que eu fiz episódios divididos, foi porque eu ainda não terminei a segunda parte, foi porque as informações que eu quero colocar lá, o tipo de episódio que eu quero que saia, ainda não está pronto. Eu vou tentar com que seja uma diferença de apenas, 2 dias, mas eu não quero prometer, porque para mim o que importa é que fique de boa qualidade. O caso de hoje foi baseado quase que majoritariamente em um livro sobre o caso, além de algumas fontes e entre outras fontes e documentários, mas o livro com certeza é o principal. Ele se chama A Tangled Web, da autora Leslie Rule. Em português, tradução literal, seria Uma Teia Emaranhada. O livro é muito interessante, eu gostei muito desse livro. Eu já li várias vezes alguns aqui para fazer episódio, mas talvez seja o modo como está escrito ou o caso em si, mas eu achei muito interessante esse livro, então quem tiver interesse, mesmo depois de ouvir esses episódios e já saber de cabo a rabo do que se trata o caso, eu ainda acho que vale a pena ler. Então, como eu sempre aviso, durante o episódio, se eu falar alguma coisa em referência ao livro, é esse que eu estou mencionando. Sejam mais uma vez bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Carrie Farver. Em 2012, Dave Krupa, de 34 anos, se viu solteiro pela primeira vez desde que tinha 22 anos. Ele passou os últimos 12 com Amy Flora e os dois haviam se separado recentemente, dando início a uma nova fase na vida dos dois, que era de voltarem a ser solteiros, mas agora com filhos. O ex-casal teve uma menina e um menino durante seu tempo juntos e estavam se dividindo entre cuidados e lazeres dos dois, que tinham 11 e 9 anos respectivamente em 2012. Amy e Dave moravam juntos na cidade de Council Bluffs, no estado de Iowa. Mas com a separação, Dave se mudou para a cidade vizinha de Omaha, mas que ficava já em outro estado, em Nebraska, para um complexo de apartamentos que ficava do lado da oficina mecânica que ele trabalhava. Eu estou usando a palavra separação e não divórcio porque Amy e Dave nunca realmente se casaram e, na verdade, foi um dos motivos pelo qual eles se separaram. Porém, ao longo do episódio, eu talvez chame Amy de ex-esposa, só pra gente conseguir entender exatamente de quem eu estou falando. Com alguns meses de solteiro, cansado de estar sozinho desde o término, tendo como companhia apenas seus filhos quando visitavam e os clientes na sua oficina, Dave decidiu se jogar no mundo de paquera pela internet e criou um perfil no site Plenty of Fish. Fundado no Canadá em 2003, o site já começou a dar lucro em 2004 e em julho de 2015 foi vendido por 575 milhões de dólares para o grupo Match, que são os donos do Match.com, OkCupid, Hinge e Tinder, que eu não sabia. Então o grupo Match cuida de todos esses sites de paquera online. Segundo uma estatística de 2015, o Plenty of Fish tem mais de 100 milhões de membros. Como que o site funciona? Ele consiste em criar o seu perfil contando um pouco sobre você e quando estivesse pronto, o site te mostraria uma lista de pessoas que têm coisas em comum e que potencialmente seriam um bom match. Dave conversou com algumas mulheres aqui e ali e sempre deixou claro que não estava à procura de algo sério. Porém, Dave não era o clichê masculino procurando por um corpo qualquer para fazer sexo e cair fora. Ele tinha um meio termo entre aventuras de uma noite só e relacionamento sério. Ele até aceitava uma aventura aqui e ali dependendo da situação, mas sua preferência era de, no mínimo, conhecer a mulher. Um jantar, um café, ver se rolava alguma atração antes de irem para os finalmente. E Dave parecia ter dado sorte já logo de primeira.
Shayna Elizabeth Goliar, conhecida como Liz, foi a primeira pessoa que ele conheceu online e marcou o encontro. Eles tinham idades próximas, 2 filhos cada também com idades próximas, também uma menina e um menino. Dave falou aquilo que já estava no seu perfil do Plenty of Fish, mas que era melhor repetir. Ele tinha acabado de sair de uma relação de 12 anos e não queria nada sério. Liz concordou, dizendo que se ocupava muito com seus filhos, animais de estimação, e ela tinha uma pequena empresa de limpeza. No total, eles tiveram 5 encontros no mesmo café e Dave ainda não tinha certeza se Liz estava atraída por ele. Finalmente, no 5º encontro, ele a beija, no qual ela responde: "Por que você demorou tanto para fazer isso?" Eles fizeram sexo aquela noite e, a partir daquele dia, continuaram se encontrando casualmente, fazendo sexo casual. Dave e Liz começaram a ficar, nos termos de hoje em dia, não exclusivamente. Eles se viam com frequência, com a maioria dessas vezes envolvendo sexo, mas nem sempre. Às vezes eles saíam à noite para festas, jantares, etc. Liz chegou a falar sobre ter algo mais sério e conversas mais profundas com Dave depois de um tempo saindo com ele, mas ele mais uma vez deixou claro não estar interessado e que continuaria curtindo a vida. Ele era muito grato a Liz, pois ele acreditava que ela tinha lhe dado um senso de confiança e autoestima que há tempos ele não tinha e nem sabia mais como ter depois de tanto tempo em uma relação. Mas ele não queria apenas uma parceira sexual, ele também queria conversar. E Liz não era essa pessoa para ele. Dave gostava de ler e falar sobre o que estava acontecendo no mundo, por exemplo, e Liz não lia ou assistia nada para se manter atualizada. Ele continuou ativo no site Plenty of Fish, saindo com outras mulheres. Alguns encontros tinham o mesmo final que o 5º encontro de Dave e Liz, e outros nem chegaram nos finalmente porque a química não estava lá. Entre várias que apareceram depois de Liz, veio Carrie Farver. Carrie foi a única mulher que Dave conheceu organicamente desde o divórcio, como o livro diz. Ela era cliente de sua borracharia, trazendo o seu Ford Explorer para um serviço. Ele gostou dela logo ali, mas achou que seria deselegante convidá-la para sair, então não fez nada além de seu trabalho. Mas o destino destinou e 2 semanas depois ele viu o perfil de Carrie no Plenty of Fish e mandou uma mensagem dizendo: "Oi, eu te conheço." Eles trocaram algumas mensagens, mas a conversa não foi pra frente no sentido romântico. Eles não marcaram um encontro nem nada. Mas outras 2 semanas passam e Carrie volta ao trabalho de Dave para consertar uma das janelas do carro que não estava funcionando direito. Nesse dia, Dave não achou mais deselegante investir em Carrie e os dois trocaram números de telefone. Dia 29 de outubro de 2012, uma segunda-feira, os dois marcaram um encontro à noite no restaurante Applebee's. Dave percebeu que Carrie era muita areia para o seu caminhãozinho, mas que ela também era exatamente quem ele estava procurando. Isto é, alguém que lhe tinha atração física e intelectual. Carrie era programadora, com expertise em coding, em código, e desde maio daquele ano, trabalhava numa empresa de tecnologia a apenas 2 quadras de distância do apartamento de Dave. Ela era mais velha que ele, com 37 anos, e já tinha sido divorciada 2 vezes, tendo um filho de 14 anos, fruto de seu primeiro casamento. O jantar foi ótimo, Dave convidou Carrie de volta para o seu apartamento e ela aceitou. Eles estavam lá por menos de 5 minutos quando o interfone de Dave toca. Liz estava na portaria, pois precisava pegar umas coisas dela que ela havia deixado lá. Já que eles se viam com frequência e ela dormia algumas vezes na casa dele, ela tinha deixado algum de seus pertences lá. Desconfortável com a situação, Dave explicou para Carrie que uma ficante dele estava lá e que ela precisava entrar para pegar algumas coisas, e Dave ficou ainda mais impressionado com Carrie nessa hora, que se mostrou de boa com aquilo e ainda disse: "Tudo bem, todos nós já passamos por isso. Me ligue quando tiver resolvido essa situação." As 2 se cruzaram pela portaria, Carrie saindo e Liz entrando, sem trocar palavras uma com a outra. Assim que Liz vai embora, Dave já liga de volta para Carrie, que estava dirigindo de volta para sua casa, na cidade de Macedônia, no estado vizinho de Nebraska, Iowa. Então, Carrie morava em Iowa, mas ela trabalhava em Nebraska, perto da casa de Dave. Sua casa ficava a 40 minutos de distância de onde Dave morava,
mas no impulso ali na ligação, ela convida Dave para ir para casa dela naquele momento e ele aceita. Max, o filho de Carrie, estava dormindo na casa dos avós aquele dia, mãe e padrasto de Carrie, então eles teriam uma casa só para os dois. O encontro se tornou físico assim que Dave chegou em Macedônia. Assim que eles começaram a se beijar, Carrie pausa e diz que precisava contar algo para ele. Ela diz que não está procurando nada sério, que ela teve uma situação passada com um ex-stalker, no qual ela precisou até fazer uma ordem protetiva contra ele, então ela queria apenas curtir por um tempo. Aquilo era música para os ouvidos de Dave, que estava na mesma vibe, na mesma energia de pensamentos. Além da conexão mental e agora física, eles também se aproveitaram da expertise um do outro. Dave tinha adorado a decoração da casa de Carrie quando a visitou e pediu ajuda para mobiliar sua casa, principalmente o sofá. Liz tinha lhe dado um sofá usado da avó dela para Dave, mas ele diz que era o tipo de sofá que ele esperava ver na casa da avó, isto é, velho, e talvez com um design feio também. Desde que ele terminara com Amy meses antes, ele aos poucos foi adicionando móveis em seu novo apartamento, mas ainda eram poucos, e todos sem charmes ou decoração, tudo ali por pura necessidade. Já Carrie aproveitou do conhecimento de Dave sobre carros e ele a ajudou a comprar um veículo para Max, que começaria a dirigir aos 15 anos, em breve. Ela comprou usado, com alguns reparos a serem feitos, no qual Dave fez em sua loja. Na manhã de 13 de novembro de 2012, Dave e Carrie acordaram juntos na casa dele. Os dois começaram a se ver quase todos os dias a partir do primeiro encontro 2 semanas antes, com Carrie na grande maioria dormindo na casa de Dave, já que ele morava tão perto do trabalho dela, dando assim a manhã de volta para ela dormir ou tomar café ao invés de dirigir os 40 minutos para ir e voltar de sua casa em Iowa. Seu filho ficava com os avós quando ela decidia ficar com Dave. Naquele 13 de novembro, uma terça-feira, naquela semana, na verdade, Carrie estava no meio de um grande projeto no trabalho e quando Dave saiu de casa lá pelas 6:30 da manhã, ela estava de pijamas, sentada no sofá seminovo que ela o ajudou a comprar, com seu computador ligado e vários papéis indecifráveis para Dave em sua volta, cheios de código que só faziam sentido para ela. Eles se despediram com um até logo, te vejo mais tarde, já que eles já tinham combinado de se verem de novo naquela mesma noite. Às 10:15 da manhã, Dave recebe uma mensagem de Carrie no celular. O que você acha da gente morar juntos? Dave ficou muito surpreso com a mensagem, porque 2 semanas antes, Carrie disse não querer nada sério e morar juntos era bem sério. Ele responde apenas com um não, ainda muito confuso com aquela mensagem, e a resposta dela o deixa ainda mais surpreso. Tá bom então, vai se ferrar. Eu estou saindo com outra pessoa. Não fale mais comigo. Vá embora. Dave estava ocupado no trabalho e não tinha tempo para entender e falar com calma naquele momento, então ele ignora a mensagem e espera sair do trabalho para falar com Carrie. Ao chegar em casa, nenhum sinal dela. Nem ela e nem nada do que era seu estava lá. Isso em si não era normal. Dave disse que todas as vezes que ela dormia lá, no dia seguinte ela levava tudo dela embora consigo, escova de dente, necessaire, roupas, tudo. Dave estava triste que algo que parecia tão legal acabou assim tão de repente e sem muita explicação, mas pelo outro lado era melhor agora do que mais tarde. Ele não queria se ver em outra furada quando se tratava de relacionamento. A expressão em inglês muito usada nesses casos e usada por Dave é "eu desviei de uma bala. Fiquei feliz por não ter se arrastado por mais tempo", Dave disse. Porém o drama não acaba por aí. Parecia que Carrie ainda tinha mais o que falar para Dave. Ele não a vê mais pessoalmente depois daquela terça, 13 de novembro, mas passou a ser bombardeado por várias mensagens dela, todos os dias. Mensagens curtas, longas, raivosas e que não faziam sentido. A maioria das mensagens se focava em Liz, no qual Carrie chamava de vadia, gorda e feia. E ela não estava mandando mensagens apenas para Dave, pois Liz o contatou para dizer que a ex-louca dele também estava mandando mensagens para ela, e Liz queria saber como Carrie tinha conseguido o número de telefone, e-mail e endereço dela. Liz pergunta do telefone e e-mail porque estava recebendo mensagens em ambos meios de comunicação, mas também pergunta sobre seu endereço porque um dia, ao chegar em casa,
ela achou sua garagem aberta com uma pichação na parede escrito "Vadia do Dave". Dave se desculpou profundamente com Liz, sem acreditar que estava no meio daquela situação, mas ficou aliviado ao ver que a ficante não o culpava, já que o próprio Dave sentia um pouco de culpa. Liz chamou a polícia para reportar o crime de invasão à sua propriedade e roubo, pois um talão de cheque que estava na garagem foi levado. E não tinha dúvidas de quem tinha feito tudo aquilo. Um tempo depois, ambos Dave e Liz recebem um e-mail com o nome de Carrie no endereço de e-mail, se gabando pela invasão, e Dave também recebe uma mensagem dizendo: "A Liz gostou de ver sua vida sendo destruída enquanto ela estava com você? Isso vai acontecer com todas as pessoas que aparecerem em sua vida." Alguns dias depois, foi a vez do trabalho de Carrie receber um e-mail estranho. Ela estava se demitindo, informando a sua supervisora que aceitou um emprego no estado de Kansas. A esse ponto, a mãe de Carrie, Nancy, também estava começando a se preocupar com a filha. Fazia alguns dias que ela estava mandando mensagens estranhas a Nancy, e no sábado, 17 de novembro, após a invasão à garagem de Liz já ter acontecido, Nancy recebeu uma mensagem de Carrie com uma foto de um cheque preenchido para $5.000. Carrie diz que tinha vendido os móveis de seu quarto e que ela precisava da ajuda da mãe para deixar o comprador ir na casa pegar os móveis. Nancy já achou estranho porque um dos móveis que Carrie tinha em seu quarto era uma cômoda da bisavó de Carrie, que ela tanto amava, então por que ela venderia? As mensagens também soavam estranhas, então Nancy resolveu ligar para a polícia e pedir ajuda deles para encontrar sua filha, no qual ela não via há quase uma semana, pois Carrie só estava se comunicando com ela por SMS. O policial Phillips foi enviado à sua casa para entender o que estava acontecendo e fazer seu relatório, mas como sempre, não considerou aquele caso grave. Carrie Farver era uma adulta de 37 anos, ela não precisa se comunicar com a mãe ou com ninguém, e tinha o direito de ir e vir quando quisesse. Mas além disso, Nancy contou para o policial que Carrie foi diagnosticada com ansiedade e transtorno bipolar no passado. Segundo o primeiro resultado do Google para mim, do site da Rede de Hospitais São Luís, bipolaridade é uma alteração mental grave em que a pessoa sofre com oscilações de humor, variando de depressão e mania. Isto é, tristeza profunda até euforia extrema. Carrie nunca tinha feito nada parecido com aquilo, nem perto disso, mas Nancy foi até a casa de Carrie e viu que os remédios que ela tomava para essa condição estavam lá no armário do banheiro dela. Isso quer dizer que ela não levou consigo quando ia para a casa de David e que agora estava há dias sem tomar a medicação. Também tinha a questão da mudança repentina de emprego. De um emprego em Nebraska, que nem se acreditava que sua filha estava adorando, para um novo em Kansas. Mas Max, o filho, disse não estar surpreso, pois a mãe já tinha feito comentários sobre a possibilidade de se mudar para Kansas. A única diferença é que ela parecia ter feito essa decisão muito rápido e sem consultar sua mãe ou filho. O policial Phillips quase que se despreocupa com o caso de Carrie assim que Nancy mencionou a bipolaridade e o fato de que a filha não estava tomando os remédios, mas ele prometeu ajudar Nancy a pelo menos entender a questão do cheque, da foto que lhe foi enviada. O cheque tinha assinatura de Liz Goliar e Phillips foi falar com ela em Nebraska, que contou tudo o que aconteceu, que estava recebendo mensagens horríveis de Carrie, que ela ocupava pelo término dela com Dave e sobre a invasão e vandalismo em sua garagem. Liz deu o contato de Dave para Phillips, foi conversar com ele e Dave conta uma história parecida com a de Liz. Ele nem sabia que Carrie tinha sido reportada como desaparecida por sua mãe e disse que avisaria a polícia se ele a visse. Pouquinho tempo depois de Phillips sair da oficina de Dave, ele recebe uma mensagem em seu celular. Eu não me importo com esse boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, mas eu gostaria que você deixasse Dave Krupa fora disso. Eu estou saindo do estado, minha mãe exagerou, eu já estive em casa algumas vezes. A mensagem vinha do celular de Carrie. O motivo pelo qual ela tinha o número do policial Phillips foi porque ele tentou ligar para ela anteriormente, deixando mensagens de texto e na caixa postal quando não obteve resposta. Ele responde: se você for parada pela polícia, mesmo em outro estado, você ainda será detida até esse assunto ser resolvido. Lembram que eu comentei sobre o banco de dados chamado NCIC no episódio de Ashley Freeman e Laura Bible? NCIC
em português, é uma sigla para Centro Nacional de Informação de Crimes. Ali você consegue inserir certas informações, como por exemplo uma pessoa desaparecida, e se essa pessoa for encontrada em qualquer outro estado, for parado em paradas de trânsito e a polícia puxar o nome da pessoa, vai sair que ela está com um caso pendente no NCIC, que ela está sendo procurada. Era isso que ele estava se referindo, pois os perfis colocados lá não eram removidos até que os investigadores falassem com essas pessoas e concluíssem que elas estavam bem. Carrie responde: Dave me mandou uma mensagem dizendo que a polícia foi ao trabalho dele. Por favor, pare de falar com as pessoas. Não tenho nada a dizer a ninguém. Eu quero apenas que uma pessoa vá embora por destruir tudo para mim. Depois de falar com ambos Liz e Dave, Phillips viu aquela segunda mensagem como uma ameaça e ligou para Liz para avisá-la, dizendo que ela deveria ir na polícia abrir um boletim de ocorrência contra Carrie. Liz aproveitou essa segunda conversa com a polícia para encaminhar uma mensagem de texto que Dave recebeu de Carrie e que ele enviou para Liz. A mensagem dizia: Eu tenho conversado um pouco com minha mãe, mas quando estive na casa de Liz, ela tinha algumas coisas em sua garagem. Eu roubei um talão de cheques dela, preenchi um cheque de $5.000 e como não vou para casa há alguns dias, minha mãe fez um boletim de desaparecimento. Haha, acho que ela pensa que Liz está envolvida. Minha mãe me disse para ir falar com a polícia, para informar que estou bem, mas não. Espero que ela seja presa, porque aí você não pode ficar com ela. A polícia já achava que Carrie tinha tido algum tipo de surto, devido à sua bipolaridade, e fugido por conta própria. Mas agora eles também achavam que ela era uma stalker que estava incomodando a vida de duas pessoas, e bota incômodo nisso. Dave estava recebendo em torno de 60 mensagens por dia, entre SMS e e-mails. No final de novembro, quase 2 semanas desde que todo esse pesadelo começou, Dave estava em casa quando recebeu a seguinte mensagem: Eu estou te vendo na cadeira com seus pés para cima. Você está usando uma blusa azul. Dave estava com os pés para cima. E olhando para baixo, se tocou que sua camisa era azul. Isso aconteceu mais de uma vez, e assim que ele recebia a mensagem, ele saía do apartamento e olhava ao redor, mas nunca via ninguém lá. Como eu já expliquei aqui no caso de Jennifer Cassie, o chamado complexo de apartamentos nos Estados Unidos costumam ser prédiozinhos de 3 andares, sem elevador, mas bem longos. Então, ao invés de ter um prédio de 20 andares com 4 apartamentos, que pelo menos é o que eu costumo ver em São Paulo, esses complexos têm 3 andares com 20 apartamentos em cada andar. E se bobear, tem vários blocos também. No caso de Dave, parece que tinha 12 prédios, mini prédios de 3 andares. O apartamento de Dave em si ficava no primeiro andar, que para a situação que ele estava passando, só beneficiava a stalker, que ela não precisava subir escadas e chamar tanta atenção para conseguir vê-lo pela janela. Ele passou a fechar suas cortinas, mas sua stalker continuava conseguindo vê-lo pelas frestas. Ele recebia mensagens como: Você acabou de sair do banho, eu consigo te ver. Dave também foi quase demitido, pois alguém ficava ligando sem parar para o telefone da empresa, impossibilitando clientes de ligarem para o estabelecimento. E Carrie parecia ter adicionado uma terceira vítima, Amy, a ex-mulher e mãe dos 2 filhos de Dave. A maioria das mensagens para Amy pedia para ela deixar Dave, sendo que eles já não estavam mais juntos e nenhum dos dois tinha interesse em começar aquela relação. Dave começou a temer por sua vida e mudou o modo como cuidava de seus filhos. Quando eles o visitavam, eles não saíam de perto dele, mesmo antes Dave deixando eles terem liberdades pela área de lazer do complexo de apartamentos, mas não mais. Dave e Liz também voltaram a ficar. Eles tinham meio que parado de ficar, se distanciado um pouco, mas agora eles se reconectaram pelos mesmos motivos de antes, e um a mais. Eles se entendiam. Os dois estavam passando por aquela situação juntos. O medo, a preocupação e a angústia de que aquilo não parecia ter data para acabar os trouxe para perto um do outro. Algumas vezes, os dois estariam juntos, na casa dele, e o celular dos dois tocavam ao mesmo tempo. Depois da primeira, segunda, terceira vez que isso aconteceu, eles passaram a já saber na hora do que se tratava. Os dois tinham recebido uma mensagem de Carrie naquele instante. Dave lembra de ver Liz se levantando, pegando o celular de sua bolsa e fazendo uma cara de choque, lendo os tipos de mensagem que Carrie mandava para ela,
dizendo que ia machucá-la de 1001 maneiras. Dave não conseguia sentir mais nada além de culpa. Tudo aquilo estava acontecendo com ele e agora com 2 mulheres de sua vida por causa dele, por ter trazido Carrie para a sua vida. Enquanto as mensagens para Liz eram sempre cheias de ódio e raiva, as de Dave eram uma mistura. Ela dizia que ia machucar todos em sua volta, que Liz era uma vadia, mas depois falava que queria vê-lo em breve. No perfil de Carrie no Facebook, uma postagem foi feita no dia 21 de novembro. Estou me mudando para Kansas para um emprego incrível. Sentirei falta de família e amigos. No dia 26, ela posta de novo. Eu estou com um homem ótimo, Dave Krupa, me mudando para Kansas. Agora, se eu conseguir que meu filho se mude comigo, eu ficarei muito feliz. Ela falava de Dave como se eles estivessem juntos e felizes. Nancy continuava preocupada com sua filha, que ainda não tinha aparecido, e continuava se comunicando com ela apenas por mensagens e também Facebook. Nancy não queria que Max se mudasse para Kansas, e com o sumiço e ações estranhas de Carrie, ela e seu marido Mark pediram pela guarda de Max. O casal se tornou guardião do neto em 29 de novembro de 2012, 2 semanas depois que Carrie os deixou para trás. No dia seguinte, 30 de novembro, era o aniversário de Carrie, completando 38 anos. Foram 2 dias de muita angústia para Nancy, que se sentia culpada por naquele momento não confiar na filha, tirando a guarda de Max dela, e de também não ter ela por perto para comemorar seu mais um ano de vida. Em 3 de dezembro, Nancy reportou o veículo de Carrie, um Ford Explorer preto de 2005, como desaparecido. O Explorer estava em seu nome, e ela queria de 2 uma. Ou agora o carro era encontrado com a ajuda da polícia, com sua filha no volante, ou ela pelo menos tinha um BO para mostrar que não sabia onde estava o carro, caso ele estivesse envolvido em algum acidente. Dave também estava procurando pelo Ford Explorer, mas do seu próprio jeito. Ele estava dirigindo pela vizinhança algumas noites na semana, procurando o carro de sua stalker, para ver onde ela estava e como ela conseguia vigiá-lo sem ele perceber. Mas ele nunca encontrou os carros nessas saídas. Agora em dezembro, além do clima de Natal e férias, veio o frio e a neve na grande maioria dos estados americanos, incluindo Iowa e Nebraska. Nancy se preocupava, se perguntando se a filha estava bem agasalhada, já que a maioria de seus pertences foram deixados para trás em sua casa. Já Dave não estava nem aí se Carrie estava bem de saúde ou não. Desde o fatídico dia 13 de novembro, sua cabeça tentava racionalizar o que tinha acontecido. Ele achou que Carrie era quase perfeita em seus olhos, e em questão de segundos ela se tornou isso. Ele chegou a responder uma das inúmeras mensagens que ele recebia, perguntando: por que você começou a agir assim? Isso está me deixando louco, foi muito do nada. Mas ela não respondeu. Além de mensagens, ela também ligava para Dave. E o ciclo se repetia sempre. Ela ligava, ele não atendia, bloqueava o número, e então ela ligava de outro número. Tanto ele quanto Liz recebiam muitas mensagens de Carrie todos os dias, mas de diferentes números celulares e diferentes e-mails, com variações no endereço de e-mail, como, por exemplo, Carrie e algum número, @gmail.com, Carrie e Dave, @gmail.com, garota do Dave, @alguma coisa. Dave fazia de tudo que podia para se blindar dos ataques. Ele apagava as mensagens e e-mails sem ler, e chegou a trocar de número algumas vezes, mas ela sempre descobria e a perseguição continuava. No final de dezembro, Dave leu um desses e-mails. Eu estou grávida. Eu estou me consultando com o Dr. Michael Woods. Eu te amo e nós precisamos resolver as coisas para esse bebê. Então, por favor, fale comigo. Liz também recebeu a notícia. Dave e eu queremos proporcionar um lar feliz para este bebê, então peço gentilmente que você se afaste e deixe Dave em paz. Dave, com uma paciência de Jó, nem deu bola. Carrie não podia ter filhos. Ela fez uma histerectomia no passado. Mas por mais que Dave não soubesse desse detalhe, ele também não estava preocupado porque ele mesmo tinha feito vasectomia anos antes. Então aquilo era obviamente uma mentira. Enquanto Dave ignorou mais uma mensagem louca entre tantas que recebia, Liz já estava por um fio e respondeu: Olha, apenas me deixe em paz. Se você quer tanto David assim, fique com ele.
Estou tão cansada de todo esse drama. Não quero mais estar no meio disso. Você está me aterrorizando e eu não preciso disso. Eu gosto de David, mas isso é demais. Apenas me deixe em paz. Por favor, eu estou te pedindo para ir embora. Se sair com David é problema, então eu paro. Eu só quero que você e sua loucura vão embora. Eu não aguento mais. Essa mensagem não teve resposta e Liz e Dave continuaram se vendo. Em janeiro de 2013, uma nova postagem no Facebook. Dave e eu estamos noivos, com a foto de uma mão com um anel de noivado com um grande diamante. Com essa foto, agora Nancy sabia que aquele perfil não era de sua filha, porque a mão não era de Carrie. Carrie tinha mãos magras e dedos finos e longos. Já a mão da foto era mais gordinha com dedos curtos. Nancy mostra isso para o policial Phillips, que faz seu trabalho de confirmar ou negar a veracidade daquela informação com Dave. Claro, ele diz não estar noivo de ninguém, muito menos Carrie. Mas aproveitando que a polícia estava no telefone com ele tinha uma história mais doida para contar do que a de um noivado. À 00:30 de 6 de janeiro, Dave recebeu um e-mail dizendo: "Você fará exatamente o que eu disser e depois a deixarei ir." A frase era em referência a uma foto anexada que mostrava uma mulher no porta-malas de um carro, com fita adesiva cobrindo sua boca e as mãos amarradas nas costas. O e-mail dizia que a mulher era Liz, mas seu rosto estava virado em tal ângulo que não era possível confirmar nem negar. Dave disse que a mulher realmente se parecia com Liz, mas poderia também ser outra mulher de cabelos escuros. A mensagem dizia que Dave deveria ligar para Liz e terminar com ela via caixa postal. Liz então tocaria a mensagem no alto-falante para Carrie ouvir, e se ele seguiu as ordens direitinho, ela deixaria ir. Se ele não obedecesse, Liz morreria. Você vai largar Liz e vamos começar a sair juntos de novo. Estou farto dela conseguir o que me pertence. Você não pode brincar com meus sentimentos, entendeu? Faça isso ou diga adeus a ela. Embora Dave duvidasse que Carrie tivesse sequestrado Liz, ele tinha que admitir que a mulher na foto certamente se parecia com ela. Só para ter certeza, ele mandou uma mensagem para Liz, mas ela só respondeu na manhã seguinte, já que quando ele mandou a mensagem era tarde da noite. Ela perguntou o porquê dele estar mandando mensagem no meio da noite para ela, e ele responde que a Psycho, a psicopata, estava jogando jogos com ele. O ano novo claramente não fez a Stalker parar ou diminuir seus ataques. Na segunda semana de janeiro, Carrie disse que tinha se mudado para o mesmo complexo de apartamentos de Dave e que eles deveriam se ver. Dave mordeu a isca e disse, ok, vamos nos ver. Mas aí Carrie dava para trás. Dave não acreditava que ela tinha se mudado para o mesmo lugar que ele, mas em 8 de janeiro, ele teve suas dúvidas. Ao dirigir pelo seu estacionamento, ele viu um carro cheio de neve. Para um carro estar coberto de neve, só pode significar que ele não sai do lugar há no mínimo alguns dias, porque durante essa época em janeiro, a neve já não estava mais tão forte. Esse veículo era um Ford Explorer preto, assim como o de Carrie. Com o carro apreendido pela polícia de Nebraska depois que Dave ligou para avisá-los, a polícia de Iowa e Nebraska começaram a trabalhar juntos para entender o que estava acontecendo e onde Carrie estava. Em Iowa, ela tinha um BO de desaparecimento dela e de seu carro, feito pela sua mãe Nancy. Em Nebraska, tinha crimes de vandalismo, invasão e roubo, feito por Liz. Dave e Liz deram seus celulares para a equipe eletrônica da polícia para eles baixarem todas as mensagens recebidas de Carrie. A ideia era de que eles tentariam achar alguma pista sobre o paradeiro dela entre tantas mensagens que estava na casa dos milhares. O carro foi processado pela polícia, que foi confirmado ser de Carrie. Tanto dentro quanto fora do veículo, ele parecia ter sido limpo recentemente. Os assentos tinham marcas do aspirador que passou por ali. A analista tirou foto de tudo e tentou achar digitais. De todo o carro, dentro e fora, ela encontrou apenas 2 digitais e nem no carro estavam. Estavam em uma embalagem de menta que estava no meio dos 2 assentos da frente do carro, onde tem aquela bandejinha para colocar pertences pessoais. Das 2 digitais, apenas uma estava boa o bastante para ser colocada no AFIS, que é o banco de dados digitais dos Estados Unidos. Mas quando o resultado chegou, nenhuma combinação foi feita. A amostra não era de Carrie, mas também não era de ninguém que estava no banco de dados da polícia, que não tinha cometido um crime até então ou que nunca foi pego por algum crime que cometeu. Nesse meio tempo,
a vida de Dave continuava do único jeito que ele agora conhecia desde novembro. Vivendo sua vida normal, se você não contar as centenas de mensagens que recebia todos os dias. A maioria continuava focando em Liz, a xingando e a dizendo para ele não mais vê-la, que ela era uma vadia e que Carrie continuaria fazendo mal a ela se eles não parassem de se ver. Dave estava cansado de tudo aquilo, mas ele não tinha intenção nenhuma de obedecer ordens de uma stalker, de alguém que nem se dava ao trabalho de aparecer na frente dele e falar tudo aquilo pessoalmente. Ele era muito agradecido por Liz continuar ao seu lado, mesmo com tudo que ele estava passando, e consequentemente ela também. Nos próximos meses, Liz reportou vandalismo ao seu carro 3 vezes. Uma dessas vezes, em abril, o seu carro foi riscado, escrito "Vadia, pare de sair com Dave". Nesse mesmo mês, Nancy recebeu uma chamada de um homem, se identificando como Dave Krupa. Ele disse que Carrie ligou para ele e avisou que estava em um abrigo na cidade de Omaha. Nancy avisa o policial Phillips. Ela vai lá e espera. Espera pela porta do abrigo abrir e ver sua Carrie saindo, mas isso não acontece. Seja lá quem ligou, não tinha sido Dave e sim um trote de uma pessoa sem coração. No final, Nancy ficou feliz de não ter comentado nada com Max, para que ele também não tivesse suas esperanças jogadas lá em cima, só para cair de cara no chão. O policial Phillips também não sabia mais o que fazer em como seguir em frente com essa investigação. Ele já havia trabalhado em vários casos de desaparecimento, incluindo de adultos, e todos voltavam depois de um tempo. Mas aqui, em abril de 2013, fazia 5 meses que Carrie estava desaparecida fisicamente, se comunicando apenas através de mensagens aqui e ali para sua mãe Nancy, e mensagens sem parar horríveis para Dave e Liz, entre outras vítimas. Sem ideias, Phillips pediu permissão a Nancy e Mark para fazer uma busca na casa de Carrie em Macedônia para ver se tinha qualquer coisa ali que pudesse servir como pista. Ele fotografou tudo, abriu cada gaveta e armário e levou as fotos consigo de volta para a delegacia, desejando que elas lhe ajudassem a fechar esse caso que cruzava 2 estados. Voltando a Dave, a stalker parecia estar ocupada. Desde o começo, o foco de Carrie era Liz, mas ela estava contra qualquer mulher que falasse com Dave. Ele continuou a procurar por mulheres no site Plenty of Fish, e uma delas, Jessica, viu sua vida se tornar um pesadelo. Ela nem tinha saído com Dave, nem o tinha conhecido pessoalmente, tinha apenas adicionado ele no Facebook, mas isso foi o bastante. Em 10 de maio, ela recebeu uma mensagem de um perfil do Facebook de alguém chamado C. Leah Farver, dizendo: "Você deve ser a nova vadia de Dave. Ele tem herpes da vadia que estava ficando antes de você." Jessica falou para Dave que recebeu essa mensagem e ele foi obrigado a explicar quem era Carrie Lee Farver e o que tinha se tornado sua vida desde novembro de 2012. Jessica acreditou em Dave e ignorou a mensagem, mas continuou a receber mais sem parar entre 10 e 11 de maio. Mensagens que diziam que ela não ia parar, que faria qualquer mulher desistir de ficar com Dave. E cada vez mais as mensagens ficavam graves, dizendo que mataria Jessica e seus filhos. E o limite de Jessica era os filhos. Ela podia aguentar ameaças de um perfil qualquer no Facebook, mas não poderia mais ignorar com seus filhos envolvidos. Jessica fez um BO na polícia, que disse não saber muito o que fazer, pois eles já estavam procurando por Carrie há meses e não conseguiam encontrá-la. Jessica usou desse momento para falar com um de seus filhos de 10 anos e ensiná-lo sobre o perigo de pessoas estranhas e como agir caso ele se visse em uma situação de perigo com estranhos. Jessica estava levando as mensagens incessantes a sério, principalmente depois de uma no dia 11 de maio, que continha seu endereço e número de apartamento. Agora ela sabia que se a stalker quisesse realmente machucá-la, ela tinha sua localização. Jessica gostou de Dave e da conversa que tiveram online até então, mas não valia a pena o estresse que passou apenas por tê-lo adicionado no Facebook. Ela mandou uma mensagem para ele: "Você parece ser um cara legal, mas eu não preciso dessa dor de cabeça." No dia 11 de maio, além de continuar enchendo o saco de Jessica, Dave recebeu um e-mail com a foto dos filhos de Liz anexado, com a seguinte mensagem: "Esses filhos são horríveis, assim como a mãe vadia deles. Eles deveriam morrer junto com a mãe vadia, para que eu não tenha que ver essa feiura novamente.
Ninguém quer ela e seus filhos mimados em volta. A foto vinha de dentro da casa de Liz, como se alguém estivesse do lado de fora, olhando para dentro pela janela e tirando a foto. Liz disse a Dave estar muito desconfortável com a ideia de alguém andando em volta de sua casa para tirar fotos. Ainda no mesmo dia, depois de Jessica e Dave, Liz foi atacada de um modo criativo, algo que a stalker ainda não tinha feito. O nome de Liz apareceu no site remembered.com, um site onde as pessoas que perdem amigos e familiares podem postar fotos e informações de pessoas que faleceram. Embaixo da foto de Liz estava escrito: "Eu não a conhecia muito bem, além do fato dela ser uma vadia que rouba homens." A data de morte no site dizia 11 de maio de 2013, que era aquele dia. E Liz naquele momento estava viva, mas o dia ainda não tinha acabado. Será que Carrie tinha algum plano de matar Liz até o final do dia? Dave ignorou, assim como fez com praticamente todas as coisas que vinham de sua stalker. Naquela madrugada, ele recebeu outro e-mail com ela perguntando como contratar um matador de aluguel para matar Liz e se também deveriam matar os filhos dela. Totalmente desconexa da realidade, o e-mail terminava com: "Te amo, Dave. Fico feliz de ter você comigo. Espero te ver logo. De sua linda Carrie." Liz continuou viva, com seu perfil no site Remembered sendo só mais uma das táticas para incomodá-la, e ela, junto a Dave, continuaram com suas vidas vivendo à sombra de Carrie. Se eu for contar cada mensagem, e-mail, assombração que Dave e Liz passaram pelos próximos meses, esse episódio será uma cópia do livro, além de várias horas de duração. Então vamos para só mais alguns exemplos. Em junho, Dave encontrou uma janela de seu quarto quebrada com um tijolo e seu carro riscado, escrito "Dave gosta de vadias gordas." Desde o começo do ano, Liz e Dave chegaram a terminar sua ficada algumas vezes, o que só fazia o stalker mudar de foco para qualquer mulher que Dave estivesse saindo no momento, como foi no caso de Jessica em julho e depois uma outra mulher chamada Sally. Por causa da janela quebrada, onde Dave disse para a polícia que acreditava ter sido Carrie, um mandado para sua prisão foi feito. Agora só faltava encontrá-la. Em 17 de agosto de 2013, um sábado, às 8h14 da manhã, bombeiros da cidade de Omaha são chamados para um incêndio em uma casa residencial. Eles chegam 5 minutos depois e veem que o fogo já tinha se dissipado sozinho, não precisando mais do serviço deles. A casa era de Liz Goliar e ela estava do lado de fora, chorando. Um dos bombeiros pergunta se tem pessoas na casa e Liz diz que não, mas que tinha 2 cachorros, um gato e uma cobra de estimação. Um dos bombeiros entra para checar e confirmar que não tinha possíveis vítimas humanas lá, o que realmente não tinha, mas os pets estavam ali, todos mortos, por inalação de fumaça. Liz conta aos bombeiros e policiais que chegam na cena que ela estava no processo de se mudar de casa e por isso ela e seus filhos não estavam lá aquela noite. Ela disse que passou por sua casa durante a tarde no dia anterior para pegar algumas coisas para si e para as crianças. Ela confirmou que o portão da garagem ficou destrancado, mas tinha certeza de que havia trancado as portas que davam para dentro da casa. Ela voltara naquele dia, entre 7h30 e 8 da manhã, abriu a porta e quando viu toda a fumaça, fechou a porta imediatamente e ligou para a polícia. O chefe do corpo de bombeiros agora tinha o trabalho de determinar se o incêndio tinha sido intencional ou acidental. E de cara, deu para ver que foi intencional. Ele viu uma lata de gás no chão da sala e vários pontos de origem do fogo, o que praticamente só acontece com incêndios propositais. O fogo parecia ter começado no porão, onde tinha 2 sofás e uma pilha de roupa. Os sofás não estavam próximos e era óbvio que o fogo não havia se espalhado de um para o outro. No livro, o bombeiro comenta que quem quer que tenha iniciado o incêndio era amador, pois deixou todas as janelas da casa fechadas. Como todas as janelas estavam fechadas, o fogo ficou sem oxigênio e apagou naturalmente, a ponto dos bombeiros chegarem a uma casa já cheia de fumaça, mas sem fogo para apagar. O incêndio ser intencional não surpreendeu Liz. Ela já sabia quem tinha feito aquilo. Ela contou para os policiais sobre Carrie e tudo que ela e Dave estavam passando desde novembro e disse que achava que Carrie tinha ateado fogo em sua casa com a intenção de matá-la junto aos seus filhos. Sua prova
Era um e-mail que ela recebeu de madrugada dizendo: "Vadia desagradável, Dave não quer mais que você fale com ele. Ele quer ficar comigo. Estamos tentando um novo relacionamento. Fizemos sexo recentemente. Ele me ama e sempre amará. Ele não quer você de volta, sua vadia gorda e nojenta. Espero que você e seus filhos queimem até a morte." Eu não sei se é necessário dizer aqui, mas como dá pra ver, várias mensagens falam sobre Liz ser gorda, e ela não era gorda. Acho que ela tinha em torno de uns 60 quilos, e com uma estatura normal, 1,65 m mais ou menos, então ela não era gorda aos olhos da sociedade. Bom, Dave estava trabalhando quando Liz ligou desesperada, contando o que tinha acabado de acontecer. Nessa época, eles já não estavam mais juntos, se falando bem esporadicamente, mas Dave não tinha como ignorar algo tão grave assim. E ao contrário do passado, onde Liz parecia não culpá-lo, pelo menos não tão abertamente sobre o fato de tudo aquilo só estar acontecendo por causa dele, dessa vez, Liz fez questão de dizer e repetir que ela perdeu a casa e quase a vida por causa da ex-louca de Dave. Com isso, mais uma vez, eles voltaram a se ver com mais frequência. Não importava quantas vezes eles terminassem sua ficada, eles sempre acabavam voltando um para o outro. Em outubro de 2013, foi a vez de Dave ser atacado de um jeito maior que mensagens e e-mails, mas nem perto de ser tão grave quanto o que aconteceu com Liz, que era obviamente o alvo mais importante para a stalker. Dave chegou em seu trabalho para abrir a borracharia e, ao estacionar em frente à oficina, viu uma mensagem pintada com um spray laranja fluorescente nas vitrines, dizendo: "Dave bate em mulheres." A acusação não era verdadeira, mas naquele momento isso não fazia a menor diferença. Se o dono do estabelecimento, o chefe de Dave, visse aquilo, ele estaria demitido, ponto final, sem perguntas ou mas isso ou aquilo. Por muita sorte, Dave viu que a tinta ainda estava bem fresca e conseguiu limpar a pichação, deixando poucos vestígios de algo tão cruel. Outubro de 2013 fazia exatamente 1 ano desde que Dave conheceu Carrie, naquele mesmo local, na oficina, enquanto trabalhava. Um parágrafo do livro diz assim: "Foi nessa época, 1 ano antes, que a moça de olhos brilhantes entrou na loja. Dave se lembrou de como seu coração disparou enquanto eles estavam no estacionamento, sorrindo um para o outro. Agora, quando o sol nasceu, ele ficou no mesmo lugar, examinando as janelas enquanto a luz do dia batia no vidro. Ele tinha quase certeza de que limpou todos os vestígios da tinta." E nesse 1 ano, Dave tinha mudado bastante também. Ele engordou 18 quilos, tinha olheiras profundas e bebia como nunca antes. Ele passou de alguém saudável normal, que bebia socialmente, para alguém que bebia a noite inteira. Ele começou a frequentar um bar do lado da oficina, no qual ele disse que começou a saber que dia da semana era apenas pelas pessoas que o frequentavam o bar, chamados de regulares. Foi quando ele percebeu que a coisa estava feia e parou de ir lá por um tempo. Dave também comprou uma arma nessa época, que ele deixava dentro da caixa em seu armário. Ele ficou paranoico, com mais medo de Carrie, agora que ele viu o quão longe ela iria com o incêndio e com a pichação em seu trabalho. Em janeiro de 2014, 1 ano e 2 meses desde que Dave começou a ser perturbado diariamente, ele convidou uma amiga colorida que ele conhecia há anos, chamada Heather, para passar uns dias com ele. Ela dirigiu as 3 horas de distância entre ela em outra cidade de Iowa e ele na cidade de Omaha. Quando os dois foram para o quarto de Dave, um barulho os distraiu. Parecia que alguém estava tentando invadir a casa dele. Eles então ouviram um barulho de vidro quebrando e encontraram um tijolo no banheiro. Heather olhou para Dave e ele estava... normal? Ela estava assustada, aflita, desesperada, enquanto Dave parecia que nada novo sob o fronte aconteceu. E isso era verdade para ele. Aquilo não era novo, novidade. Heather pediu para ele ligar para a polícia e ele disse que não, porque isso já tinha acontecido antes e eles não podiam fazer nada. Depois dela muito insistir, ele cede, mas a polícia faz exatamente o que Dave já sabia. Faz um relatório e diz que vão ver o que vão fazer, mas sem muita esperança, já que eles já estavam à procura de Carrie fazia 2 anos e nada. Se você está se perguntando nesse momento o que deu das digitais encontradas ou do carro,
ou do celular de Dave e Liz, das fotos que o policial Phillips tirou na casa de Macedônia de Carrie? Não sei, não temos essa resposta. Durante esses 2 anos, parece que eles não tinham encontrado nada, ou talvez eles até mesmo não estavam focando no caso dela. Imagino eu que principalmente porque, pelo menos o pessoal de Iowa acreditava que ela tinha fugido por conta própria e que ela estava aterrorizando essas 2 pessoas. Voltando, Dave contou toda a história para Heather, que primeiro sentiu raiva dele por não ter falado nada antes, pois ele podia estar acostumada com aquela vida de stalking, mas ela não. Assim como Jessica, a mulher que ele só conheceu por mensagens no Plenty of Fish, Heather também não precisava desse drama em sua vida. Passado a raiva, ela se sentiu desconfiada. Por que Carrie estaria stalkeando Dave por 2 anos sem nenhuma vezinha ir vê-lo pessoalmente? Que tipo de stalker é esse que é viciado na pessoa de um modo doentio, mas não tenta vê-lo cara a cara? Dave não tinha respostas para ela. Ele já tinha chegado num ponto onde sua vibe era: essa é minha vida, não tenho o que fazer, é isso aí. Nada mais fazia sentido para ele. E sobre essa fala de Heather também, eu não sei se é verdade ou não. Os casos de stalker que a gente vê em séries como Criminal Minds, às vezes as pessoas só se comunicam por mensagens, cartas, fotos, mas não aparecem para a pessoa até um momento muito violento, onde talvez ela seja sequestrada ou assassinada. Então eu não sei se existe alguma estatística que fala que stalkers eventualmente vão querer ver a pessoa cara a cara ou elas continuam só por trás mesmo. Pulando mais um ano, agora em 1 de fevereiro de 2015, Dave se muda de Omaha para Council Bluffs, que era a cidade vizinha, separada apenas por uma ponte, mas Omaha era em Nebraska e Council Bluffs era em Iowa. Mas era bem perto, tanto que ele continuou trabalhando no mesmo local. Dave esperava que finalmente ele pudesse se livrar de sua stalker, pelo menos nas invasões e janelas quebradas por tijolos, mas não rolou. Em novembro de 2015, 3 anos depois que tudo isso começou, Dave acordou uma manhã com uma enxurrada de mensagens no seu celular de diferentes mulheres que ele já tinha conhecido durante toda a sua vida, em diferentes épocas e fases. Todas as mensagens eram delas xingando ele de alguma maneira, mas quando ele abria a conversa, ele não conseguia ver o que aparentemente ele tinha mandado, porque não tinha nada. Depois de muita conversa vai e vem com essas mulheres, tentando entender o porquê elas estavam tão bravas com ele, ele se tocou que durante seu sono, que o livro menciona ser pesado, alguém entrou em sua casa, a casa nova, na nova cidade, que ele estava morando há menos de 1 ano. Que pouquíssimas pessoas sabiam que ele havia se mudado. Foi até seu quarto, pegou seu celular do móvel ao lado da cama que ele estava dormindo e ficou ali enviando várias mensagens para todas as mulheres, algumas até respondendo na hora e depois apagando tudo, colocando o celular de volta no lugar e indo embora. A stalker tinha invadido a casa de Liz, invadido a casa de Dave jogando tijolos mais de uma vez, invadiu a casa nova, mandava centenas de mensagens e e-mails por dia, pichou o local que Dave trabalhava, incendiou a casa de Liz, entre outras tantas coisas. Ela parecia trabalhar profissionalmente como stalker, porque quem tem tempo de fazer tudo isso por 3 anos e ainda não ser pega? Mas um último grande ato estava por vir. Em 5 de dezembro de 2015, Liz ligou para a polícia às 6h41 da noite, chorando, e diz: "Eu levei um tiro na perna." Ela fala que está no parque Big Lake, em Iowa, sentada em seu carro naquele momento e esperando a polícia. Sua perna jorrava sangue e a Liz falou isso para a atendente durante a ligação. Quando o policial chega, ela conta que estava sentada num banco nesse parque, sozinha, pensando na vida, quando levou o tiro. Ao perguntar se ela conhecia quem atirou nela, se ela sabia quem foi, a resposta foi chocante. Amy Flora, a ex de Dave. Liz fala que estava sentada no banco quando Amy apareceu e disse: "Então quer dizer que você gosta de transar com Dave?" Atirou e fugiu. Enquanto Liz foi levada para o hospital, a polícia andou pelo parque procurando sua suspeita e também usaram um helicóptero que tem aquela ferramenta térmica que detecta calor humano, mas não encontraram Amy. No hospital,
Liz é tratada e teve sorte de que a bala passou direto por sua coxa esquerda, sem passar por nenhuma artéria importante. Com um policial ao seu lado no quarto do hospital, ela também fala que mais cedo naquele dia, ela viu um carro prata perto de sua casa, parecido com o que a Amy tem, mas que foi embora quando Liz saiu de casa para tentar ver mais de perto. Ela contou mais uma vez toda a história que começou em 2012 para esse policial, tudo que ela havia passado nesses últimos anos e que agora tudo fazia sentido para ela. Liz nunca engoliu muito a ideia de que Carrie, depois de apenas 2 semanas de relacionamento com Dave, viraria essa stalker vidrada nele, além de que ninguém sabia exatamente onde ela estava, nem sua própria mãe. Outra coisa é que lá no começo de 2015, na mesma época que alguém entrou na casa de Dave e mandou mensagens de seu celular para todas as mulheres da agenda dele, a arma dele também foi roubada de seu armário. Ele ligou para a polícia para registrar o roubo, e agora aqui estava Amy atirando em Liz no final de 2015. Eu não achei confirmação que a arma usada foi a de Dave, o livro não confirma isso, mas é uma coincidência comentada. Para Liz, fazia muito mais sentido que Amy, que por tanto tempo quis casar com Dave, teve até filhos com ele, ter feito algo contra Carrie, assumido sua identidade e ter passado todos esses anos infernizando a vida de Dave, Liz, entre outros, impossibilitando ele de seguir uma vida normal com outras mulheres. Vários policiais com armas nas mãos foram até a casa de Amy, que abriu a porta com uma cara de surpresa. Ela jurou que não tinha nada a ver com o que Liz estava contando, mas que aceitaria fazer um teste de polígrafo que lhe foi oferecido. Na delegacia, após o exame, o técnico que fez o polígrafo nela disse que ela não passou no teste e que ela deveria contar a verdade. Amy continuou falando que não tinha feito nada, e sem mais provas além do testemunho de Liz, a polícia não teve escolha senão deixá-la ir. Com o passar do tempo, Liz ligou várias vezes para os detetives de seu caso, brava por ver Amy ainda solta, vivendo a vida normal, depois de tentar matá-la. O que mais eles precisavam para prendê-la? Esses explicaram que precisavam de mais provas, outras testemunhas, uma confissão, algo mais sólido, mas que eles estavam indo atrás disso. E foi isso que a polícia fez. Investigou e investigou um pouco mais, até finalmente se sentirem preparados para fazer uma prisão. Em 22 de dezembro de 2016, um ano após o incidente do tiro, a polícia prende Liz Goliar por assassinato de Carrie Farver. E não, vocês não ouviram errado. A culpada disso tudo, todo esse tempo, era Liz. Eu conto o resto na parte 2. Tchau, tchau!